principais vantagens da neuronavegação, comparativamente aos métodos convencionais, quando nós falamos de neurocirurgia oncológica, ou seja, a abordagem de tumores, sejam eles superficiais ou profundos e de qualquer natureza, a gente pode fazer algumas considerações importantes e enumerar algumas delas. Primeiro, a neuronavegação ela permite que você faça acessos restritos, ou seja, acessos mais limitados. Em inglês chamamos isso de tailored craniotomy, ou seja, craniotomias menores, incisões menores. O que isso implica para o paciente? Muitos desses pacientes eles vão receber metodologias de tratamento adjuvantes ou pós-operatórias, né? Posso utilizar radioterapia, quimioterapia ou concomitância de ambas. Se o paciente faz uma cirurgia convencional, usualmente o neurocirurgião ele precisa de referências anatômicas para fazer uma boa cirurgia. Geralmente isso está associado a incisões grandes, a grandes craniotomias. E não de forma incomum, esses pacientes acabam fazendo coleções subcutâneas, grandes incisões, ou seja, maior tempo cirúrgico, maior tempo de exposição. E isso eventualmente pode prejudicar o tratamento complementar, não só com deiscências, mas mesmo de forma mais simples, por exemplo, no planejamento radioterápico. Se você tem uma bossa pós-operatória, que muitas vezes isso acontece em neurocirurgia, essa bossa, ela, uma vez feita a máscara da radioterapia, isso pode prejudicar o tratamento adequado do paciente, visto que essa bossa ela se modifica com o tempo, ou seja, a dose de radioterapia ela varia de acordo com a modificação da máscara. O tratamento quimioterápico também, se você tem uma incisão muito grande, esse paciente ele tem uma imunossupressão natural da doença, mas natural do tratamento, você fica com um risco maior de infecções. Ou seja, o primeiro grande ponto diferencial parte da incisão da superfície craniana, a qual permite você fazer pequenas incisões e pequenas craniotomias. Um outro dado interessante é que isso também minimiza o tempo operatório. Você faz uma incisão menor, uma cirurgia mais rápida, menos tempo anestésico, seu paciente ele fica em condições de alta hospitalar de forma mais precoce. Se essa cirurgia demora muito, se a incisão é muito grande, a recuperação às vezes é um pouco mais demorada, eventualmente isso pode deixá-lo por um período maior de internação, o que também, de certa forma, não é interessante para pacientes oncológicos. Uma vez feita uma craniotomia adequada para o cirurgião, ou seja, uma craniotomia pequena e suficiente, você pode ainda, de você ter um desvio, o famoso shift, que acontece com a neuronavegação, você pode traçar seu planejamento intraoperatório de ressecção. Ou seja, lesões um pouco mais profundas, ou lesões córtico-subcorticais, se você quer fazer uma craniotomia, uma ressecção tumoral mais ampla, seja com algum tipo de margem ou com mínimo de espatulação, ou seja, faz uma corticectomia ampla com mínimo de espatulação, a neuronavegação ela é importante dentro desse planejamento. Ou seja, você escolhe o sulco mais apropriado, você escolhe o giro mais apropriado para fazer a sua corticectomia, e isso permite que você minimize espatulação e minimize complicações. Na cirurgia convencional, você utiliza referências anatômicas e, como eu já disse, para isso você precisa de craniotomias mais amplas e muitas vezes você pode se perder dentro da sua cirurgia. Um outro dado interessante é, mesmo considerando o shift, ou seja, o desvio causado com a mudança do cérebro durante a ressecção cirúrgica, por abertura de cisterna ou mesmo ressecção do tumor, você pode definir as margens operatórias satisfatórias, ou seja, em concomitância com o ultrassom, você estabelece que a partir desse giro não tenha mais lesão, ou do outro giro, ou principalmente na área subcortical, a qual você praticamente não tem referências anatômicas. Você tem a substância branca, e aí você define, bom, dessa parte da substância branca não tenho mais lesão, eu tenho que ir um centímetro para trás ou para frente, lembrando que essas estruturas mais profundas sofrem menos desvios, ou seja, sofrem menos shift do que as estruturas anatômicas mais superficiais. Então, tem uma série de benefícios a qual a gente, dentro do seu planejamento operatório para a neurocirurgia oncológica, que a neuronavegação ela se torna superior à neurocirurgia convencional. Se pensarmos em custo-benefício, é óbvio que a neuronavegação ela tem um custo adicional para o paciente ou para a operadora de saúde ou até para o serviço público, mas o neuronavegador disponibilizado pelo hospital ou em forma de aluguel, se pensarmos que o paciente tem menor taxa de complicação, craniotomias menores, você otimiza o tratamento dele dentro da sua ressecção cirúrgica, eu acredito que é uma ferramenta que compensa você utilizá-la
dentro da sua estratégia de uma cirurgia ótima ou de um maximal safe resection, ou seja, ressecção máxima segura. É uma ferramenta a mais que nos ajuda bastante dentro desse contexto. Com relação à precisão do neuronavegador e a importância da utilização dele em áreas eloquentes, eu diria que com o avanço do desenvolvimento dos aparelhos de neuronavegação, o avanço nos métodos de imagem, hoje em dia se utiliza ressonância com cortes bem apropriados, muito finos, com alta definição de imagem, seja em 1,5, seja em 3 Tesla. Essas ressonâncias e a neuronavegação em si, com a sua reconstrução em 3D, ela se torna fundamental e extremamente precisa para áreas eloquentes. Por que isso? Por essas regiões a gente tem muita dificuldade para fazer uma ressecção mais ampla. A ressecção ampla, quando a gente fala em oncologia, ela é fundamental na maioria das patologias. Então, para você eventualmente fazer uma ressecção mais ampla, ou até mesmo uma biópsia, a precisão do neuronavegador ela é essencial. Por quê? Você tem um mínimo espaço para espatulação, você tem um mínimo espaço para dano neurológico em estruturas nobres, seja giro motor, áreas de linguagem, estruturas profundas como tálamo, eventualmente fossa posterior, como tronco encefálico, vias de conexão como fascículo arqueado, IFOF, o trato córtico-espinal, ou seja, lesões localizadas próximas ou dentro dessas estruturas, é fundamental que você tenha precisão no seu acesso cirúrgico. Então, o neuronavegador ele é essencial para que você faça um acesso preciso, minimizando riscos funcionais para o seu paciente. Muitas vezes fazemos cirurgias tubulares ao invés de fazer cirurgias mais amplas, ou até mesmo cirurgias mais amplas, uma vez mapeadas essas áreas com outras metodologias funcionais. Podemos ainda utilizar, dentro desse planejamento, tanto a ressonância funcional quanto a tratografia, que permite estabelecer a real localização e a relação das lesões com áreas conectivas essenciais, como eu já mencionei, o trato córtico-espinal ou áreas de linguagem. Tendo essa relação, essa imagem funcional, essa imagem conectiva dos tratos e a relação da lesão com essa imagem, ela pode ser utilizada pelo neuronavegador. Então você sabe, eu não posso ir por essa via porque eu vou estar muito próximo ao trato, eu tenho que ir mais anterior, ou mais posterior, ou mais medial, ou mais lateral, ou seja, torna o seu acesso mais seguro, tentando minimizar qualquer tipo de sequela funcional para o seu paciente. A precisão hoje em dia do neuronavegador para estruturas superficiais e profundas, ela é muito boa, a margem de erros ou de desvios, ela é mínima, é óbvio, se tiver um brain shift muito importante, isso é prejudicial, mas naqueles hospitais a qual dispõe de ressonância intraoperatória, isso pode ser corrigido durante a própria cirurgia e você fazer uma renavegação utilizando esse tipo de metodologia. Bom, nos dias atuais, eu diria que a neuronavegação ela é uma ferramenta fundamental dentro da neurocirurgia oncológica. Óbvio, como toda nova metodologia ou metodologia em desenvolvimento, tem uma curva de aprendizado. Mas é uma curva de aprendizado de fácil acesso, de fácil manuseio, e que muitas vezes a empresa a qual fornece o neuronavegador, ela auxilia dentro desse processo de aprendizado. Vale ressaltar que ela não é uma metodologia única ou que substitui outros métodos intraoperatórios, como a monitorização neurofisiológica, ou ultrassom intraoperatório, ou a cirurgia com o paciente acordado. Ela é um complemento das demais metodologias que permitem que você faça uma cirurgia bem agressiva oncologicamente, mas também segura para o seu paciente. Quando a gente pensa, vou usar um neuronavegador, isso vai demandar muito tempo, o paciente, na verdade, isso não ocorre mais, porque como os métodos de imagem, o planejamento você faz previamente às suas cirurgias, o posicionamento da antena, o rastreio ou mapeamento da superfície craniana, para que você tenha o desenho, ou seja, você utilize seu planejamento de forma apropriada. Hoje em dia isso é muito rápido e muito fácil do ponto de vista prático e dificilmente você acaba tendo problemas para neuronavegar, vamos falar dessa forma. Do ponto de vista de risco de infecção, isso é mínimo, o material ele é estéril, então acaba não trazendo nenhum prejuízo funcional, na verdade só acrescenta qualidade à sua cirurgia. Ressaltando mais uma vez que é um método complementar, não substitutivo a outras modalidades terapêuticas.
Então, eu que tenho bastante experiência em neurocirurgia oncológica, eu diria que é fundamental aqueles jovens neurocirurgiões, ou mesmo neurocirurgiões que não têm acesso ao neuronavegador e vão passar a ter, que façam, que experimentem, que façam algum tipo de treinamento, que leiam sobre o assunto, que sem dúvida nenhuma vai aumentar muito a qualidade do seu procedimento e quem ganha com isso é o seu paciente. Que é o objetivo de todos nós, fazer uma boa cirurgia e ajudar nossos pacientes da melhor forma possível.